Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Simbora para uma live aí do tema palpitante do dia. Eu acho que faz muito tempo que eu recebi tanto direct assim numa tarde sobre um tema, perguntando sobre o mesmo tema, vamos dizer assim. E a gente vai bater um papo aqui sobre o caso da doutora Deolane, eu só quero dizer Deolane, mas é Deolane Bezerra, tá certo? Para quem não tá sabendo, ela tinha sido presa preventivamente semana passada, teve a preventiva revogada, substituída por prisão domiciliar ontem, e hoje, quando ela compareceu ao Fórum do Recife, ela foi informada que a domiciliar foi revogada e que ela seria presa novamente. E isso suscitou uma série de discussões, isso suscitou uma série de debates. Pode, não pode, o que é que houve, o que é que não houve. Bom, vamos tentar esclarecer e eu vou dar minha posição jurídica sobre o tema. Eu vou trazer aqui meu posicionamento jurídico sobre o tema. Eu vou tirar os comentários, tá bom? Depois eu abro os comentários e aí vocês falam, perguntem. Se eu puder, eu vou responder as perguntas de vocês, mas eu vou tirar os comentários para que ninguém desvirtue. E se você puder, na medida que eu estou tirando os comentários aqui, de vez em quando apertar o coraçãozinho, só para eu saber que a transmissão está rolando de boa. Então, deixa eu desativar os comentários, depois eu trago os comentários de volta. Primeira coisa que eu preciso colocar para você, que se você está assistindo essa live aqui, você quer saber a minha percepção jurídica sobre o tema. O que eu penso sobre a pessoa não importa. O que eu acho ou deixo de achar de percepção pessoal sobre a doutora não importa. Por quê? Porque eu acredito no direito penal do fato e não no direito penal do autor. Ninguém pode ser punido pelo que é ou pelo que quer ser, ou sei lá, ninguém pode ser punido pelas suas crenças, pelas suas convicções, pela sua postura. Eu posso gostar ou não gostar da postura social de alguém, mas isso não me dá o direito de querer que essa pessoa seja submetida à tutela do direito penal. O direito penal é sempre o direito penal, na minha percepção, do fato, do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Da mesma forma que o processo penal deve dizer respeito ao fato e respeitar o devido processo legal. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso e em muitos outros que acontecem, eu vejo comentários, eu fiz uma postagem sobre o momento que ela foi conduzida novamente ao estabelecimento prisional, imagem gravada de dentro do fórum, e eu vi comentários de pessoas do direito, que estavam fazendo um comentário sobre a personalidade da doutora, da advogada, ou estavam fazendo um comentário sobre como a advogada se postava, que se mostrava, que não se mostrava, que era isso, que era aquilo, que tinha participado de programa A, programa B, eu nem sabia, parece que ela participou da Fazenda, eu nem sabia disso. E isso não é discussão jurídica. Se você gosta ou se você não gosta, porque ela foi casada com um cara do funk, não sei o quê, se você gosta ou você não gosta, se você curte ou não curte, isso é problema seu. Existem pessoas que gostam de funk, pessoas que gostam de forró, pessoas que são discretas, pessoas que não são discretas, pessoas que assistem a Fazenda, pessoas que assistem o Brasil Paralelo, e isso não torna ninguém melhor nem pior. A sociedade ela tem que reconhecer essa multiplicidade. Não estou defendendo a doutora, não tenho procuração nem para defender nem para atacar. Mas a análise não foi jurídica. Qual é a análise jurídica que a gente faz sobre o caso? O que foi que aconteceu? Ela foi presa numa investigação muito bem conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco. Eu não vou entrar em detalhes da investigação, mas as pessoas da Polícia Civil de Pernambuco que estavam envolvidas são pessoas extremamente capacitadas, extremamente técnicas, fruto de uma investigação que envolveu polícias civis de outros estados, de São Paulo, da Paraíba, do Ceará, envolveu até Interpol. Certo? O objeto da investigação seria, em tese, associação criminosa e lavagem de capitais. Tem investigação sobre lavagem de capital de dinheiro de bets, desses sites de aposta. Então, a investigação em si, que obviamente se ser investigado não reputa a responsabilidade penal, mas a investigação em si é muito bem feita, muito bem estruturada e eu preciso desse depoimento. Eu conheço algumas pessoas que estão à frente dessa investigação e são profissionais extremamente sérios, extremamente capacitados, que demonstram toda a capacidade operacional da Polícia Civil de Pernambuco e de outras instituições policiais do Brasil que estão fazendo parte. E como medida cautelar nessa investigação foi solicitada a prisão preventiva que foi deferida.
ela, a mãe, mais outras pessoas foram presas, se eu não me engano, foram 18, foi 21 mandados de prisão, ou foram 18 de prisão e 21 de busca e apreensão, ou foi o inverso. Mas um número aí aproximado de 20 mandados de prisão expedidos e cumpridos. Quando chegou na segunda-feira, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar. Por quê? Porque ela é mãe de uma criança, de uma moça que tem menos de 12 anos de idade. A regra processual diz que mães responsáveis por crianças, e crianças aqui têm menos de 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem preferência em casos de crimes sem violência ou grave ameaça, em casos de crimes que não tenham sido cometidos contra os seus filhos, contra as pessoas que estão sob sua responsabilidade, que é o caso da doutora, não tem violência nem grave ameaça, nem ela agiu contra a filha, que tem direito ou prevalência de prisão domiciliar. Está na lei? Tá. Essa regra tem sido cumprida? Depende. Certo? Nós vivemos um período de um processo penal freestyle, um processo penal que depende da cara do réu. Eu conheço o caso de mãe de 2 filhas pequenas que praticou crime ambiental, porque pichou uma estátua. Compuscar edificação é crime ambiental. Está lá previsto na lei dos crimes ambientais, no máximo dano ao patrimônio histórico, e está submetido a 17 anos de prisão, tem 2 filhas pequenas e não tem direito à prisão domiciliar. Em que pese ter sido mitigado, mas está na lei que mães de crianças, de quem tem menos de 12 anos, tem prevalência, caso o crime seja sem violência ou grave ameaça e não tenha sido contra os seus filhos, tem prevalência sim da substituição da restrição da liberdade pela prisão domiciliar, inclusive com monitoramento raio zero, que não pode sair do domicílio. E a ela foi concedido esse direito. Foi expedido o alvará de soltura. Na hora que ela assina o termo de soltura, ela toma ciência das cautelares limitadoras. Aí vem um detalhe. Eu vi muita gente dizendo, ela não sabia das limitações. Isso não procede. Ela foi hoje no fórum formalizar a prisão domiciliar. Existem 2 momentos quando o juiz converte a prisão preventiva em prisão domiciliar. No caso do desembargador, porque foi uma Câmara recursal, que converte a prisão preventiva em prisão domiciliar. É o momento em que o alvará é expedido e o custodiado, aquela pessoa que está no estabelecimento, recebe a autorização de saída. Nesse momento, essa pessoa já toma ciência das limitações, fica consignado formalmente que não pode ser ausentada com marca, sem autorização, se tiver que ficar em casa, se puder sair o horário que pode sair, que não pode sair, se pode usar rede social, se não pode usar rede social. Isso aí já é consignado no momento da expedição do alvará de soltura. Quem está dizendo que ela não sabia das restrições, que ela tinha ido no fórum hoje tomar conhecimento das restrições, não conhece como funciona a conversão de preventiva em domiciliar. Certo? Na hora que o custodiado é quem está dentro do estabelecimento, quem vai ser solto. Na hora que o custodiado recebe o termo de soltura e ele assina a sua saída, ele assina dando ciência das condições do alvará que foi expedido. E com a obrigação de comparecimento a posteriori, que no caso seria hoje, ao fórum, à presença do juiz para as devidas formalidades adicionais. Então ela estava informada assim. E nessas medidas cautelares, além da prisão domiciliar, ela foi informada que ela não poderia se manifestar sobre o fato publicamente, ela não poderia dar entrevista e não utilizar as redes sociais. Aí a gente passa a ter um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? É possível medidas cautelares outras não previstas no Código de Processo Penal? Sim, é possível. A legislação processual penal brasileira diz que o magistrado, a depender da particularidade do caso concreto, pode estabelecer medidas cautelares outras adequadas ao caso e de forma devidamente justificada, que não sejam aquelas taxativamente previstas no Código de Processo Penal. Traduzindo em bom português, o juiz, no seu livre convencimento, ele pode pegar e estabelecer outras medidas restritivas que, embora não estando taxativamente previstas na letra da lei, ele julga adequadas para aquele caso. Só que aí vem um problema. Um problema na minha percepção, na minha análise jurídica, tá? Eu respeito a decisão do TJPE, decisão prolatada por uma Câmara de pessoas extremamente competentes, embargadores extremamente competentes e dignos. Mas é uma opinião de um professor. Toda legislação brasileira, ela tem que estar subordinada à norma constitucional, em respeito ao princípio do devido processo legal.
A norma, na pirâmide de Hans Kelsen, a norma constitucional está acima de todas as demais e a esta todas as demais devem subordinação. E quando em conflito com estas, automaticamente estão derrogadas. Lex superior derroga a priori. Lei superior revoga a lei inferior naquilo que eles forem conflitantes. A Constituição em tese não faz referência a leis ordinárias. As leis ordinárias é que se subordinam à Constituição. Isso é uma regra que vem da obra do mestre Pinto Ferreira. Traduzindo isso, existem alguns direitos que são elementares na Constituição, que se você for para a história do constitucionalismo, eles são frutos do próprio direito natural que aos poucos foi sendo positivado. O direito constitucional moderno, o direito constitucional contemporâneo que nós temos, na verdade é um processo de positivação de direitos naturais que foram tidos como consolidados ao longo da transição da Idade Média para a Idade Moderna. A primeira Constituição, no sentido mais moderno que nós temos, é a Magna Carta de João Sem Terra, que na verdade é uma consolidação dos direitos naturais que eram reconhecidos pelo direito consuetudinário da Common Law, que depois acabaram sendo mais debatidos pelos doutrinadores renascentistas. Você pega, por exemplo, o Grotius, fala muito de direito natural no Direito da Paz e da Guerra. Você tem, na obra dele também, Mar Livre, ele fala muito de direitos naturais que acabam sendo positivados. Você tem Locke, Rousseau, Descartes, enfim, você tem uma série de doutrinadores renascentistas e iluministas que trazem essa ideia dos direitos naturais, aqueles direitos que são inerentes ao ser humano em liberdade, acabando sendo positivados e virando leis e virando Constituição. Essa ideia de direitos elementares no constitucionalismo contemporâneo que nós temos, eu reputo que pode ser aplicado ou pode ser considerado como derivado do direito alemão. Se você pegar o direito alemão do pós-Primeira Guerra Mundial, com a República de Weimar na Alemanha ali a partir de 1919, 1920, pós-Tratado de Versalhes, você tem muita ideia dos direitos fundamentais naturais previstos na Constituição. Sofreu um profundo abalo com o Estado nazista, mas que acabaram sendo reafirmados pós-Tribunal de Nuremberg. Hannah Arendt, por exemplo, fala muito isso nos livros dela, e que ali nos anos 50, 60, 70, nas escolas italianas de direito, na escola francesa de Sorbonne, no próprio direito alemão de Frankfurt, na escola, na vertente anglo-saxônica, mas principalmente no constitucionalismo americano, e que depois chegou ao constitucionalismo brasileiro, você tem essa ideia que direitos naturais são positivados. E um dos direitos elementares do ser humano previsto na Constituição é a liberdade de expressão, a liberdade de indignação, a de se indignar com respeito e de se manifestar e de manifestar essa indignação. Eu acho que essas medidas cautelares que tiram do indivíduo o direito de se manifestar publicamente sobre o que está acontecendo com ele, eles ferem direitos fundamentais. Eu tenho esse entendimento e defendo esse entendimento há muito tempo. Está defendendo no caso dela, da Deolane? Não. Por exemplo, eu defendo no caso do Felipe G. Martins. O Felipe G. Martins ele foi preso, submetido a uma prova diabólica. Ele tinha que provar um fato negativo, ele tinha que provar que não fez algo. Ele estava sendo acusado de algo que não fez, e ao invés do acusador provar que ele fez, ele tinha que provar que não fez. Passou 6 meses preso. Quando saiu a Folha de São Paulo, queria entrevistar ele foi proibido de dar a sua versão dos fatos. Isso acontece com diversas outras pessoas e tem acontecido há algum tempo com diversas outras pessoas. Então você abstrair de alguém a possibilidade de se manifestar, eu não estou defendendo direito de ofensa, eu não estou defendendo nada, mas você tirar de alguém a possibilidade de dizer, cara, eu estou sofrendo uma injustiça, eu não estou dizendo que seja ou que não seja, mas todo mundo tem direito fundamental de se indignar, todo mundo tem o direito fundamental de se manifestar, de clamar à sociedade para que a sociedade olhe para ele. Na Grécia isso acontecia na Ágora. Nas cidades medievais acontecia nas praças. Você chega hoje em qualquer cidade europeia que tenha preservado traços do medievo, vocês têm as praças centrais onde as pessoas podiam demonstrar sua indignação. Você na idade, sei lá, há 30 anos atrás, por cartas de jornal, hoje é a internet. Hoje são as redes sociais. Então, essas medidas cautelares que simplesmente silenciam o indivíduo e diz não fale, não se manifeste, não demonstre sua indignação, para mim afronta o direito natural. E por afrontar o direito natural, ofende premissa constitucional elementar.
Essa é a minha posição. Segundo, nós estamos tratando de uma advogada. Se uma advogada não pode manifestar sua indignação em defesa própria, você está tirando do advogado o direito de advogar em causa própria. Não existe, por exemplo, crime de difamação ou crime de injúria praticada na ofensa enrogada em juízo pela parte ou pelo seu procurador. Justamente para que não se tolha do indivíduo a possibilidade de exercer o munus da defesa. Nós estamos tratando de uma advogada, e eu não tenho procuração para defender a doutora, nós estamos tratando de uma advogada que estava demonstrando indignação em causa própria. Tolher essa possibilidade é também tolher o exercício da advocacia. Mas tem uma terceira coisa. Se as medidas foram descumpridas, a lei diz que deve existir uma audiência de justificação e a demonstração. Todas as vezes que você está submetido a medidas cautelares e essas medidas cautelares são descumpridas, antes da revogação da medida cautelar, tem que ser marcado uma audiência de justificação e a demonstração, para que o custodiado ou a pessoa submetida à medida cautelar, ela possa chegar e justificar o porquê do descumprimento, para só então o magistrado decidir pela revogação ou não da medida cautelar e a substituição pela prisão. Na hora que há uma revogação de ofício, uma revogação ex ofício, de uma medida cautelar anteriormente imposta, sem que seja feita a audiência de justificação, isso, ao meu sentir, fere o devido processo legal. Então, nesta situação, eu teço críticas respeitosas ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, onde eu tenho grandes amigos e onde eu conheço muitos grandes profissionais competentíssimos, e com todas as vênias de respeito, eu teço críticas enquanto professor a essa situação. Por quê? Porque em que pese se gostar ou se não gostar, em que pese a repercussão midiática ou não do caso, na hora que você tira do indivíduo o direito de se expressar, seja nesse caso ou em qualquer outro, mesmo que seja possível, segundo a lei, medidas cautelares que não aquelas que estão listadas, eu acho que essas medidas cautelares elas não podem ofender o direito fundamental do indivíduo, os direitos básicos e essenciais que estão consolidados no artigo 5º da Constituição de 1988. É a mesma coisa de você chegar e dizer, olha, esse indivíduo ele tem que ficar trancado dentro de casa, não pode ver a luz do sol. Cara, mas isso é desumano. Isso não é possível. Isso ofende premissa constitucional elementar. Esse indivíduo vai ter que ser submetido a uma dieta de restrição calórica, só vai poder consumir 800 calorias por dia. Isso ofende direito fundamental. Esse indivíduo não vai poder expressar sua opinião e sua indignação respeitosamente. Isso ofende direito fundamental. É a mesma lógica. É o mesmo raciocínio, é a mesma sistemática de premissa constitucional. Então, eu acho que, não nesse caso específico do TJPE, mas em todas as situações onde você simplesmente silencia o indivíduo e na era da informação você transforma esse cara numa pessoa, aspas, muda, num pária, você está adotando uma medida cautelar que ofende norma constitucional elementar. Tirar do cidadão a possibilidade de se indignar publicamente contra uma decisão judicial é aprofundar o arbítrio do Estado sobre o cidadão. O cidadão é sempre mais vulnerável, o Estado sempre tem mais força. Ah, Giovanni, mas é porque ela foi para a internet, ela quer lacrar, ela é isso, é aquilo. O direito penal não é do autor, é do fato. Eu não quero saber se eu gosto ou se eu não gosto da pessoa, eu quero que o devido processo legal seja respeitado. Para o devido processo legal não interessa se teve ou não teve boa vontade, interessa se a regra é válida ou não. Ah, professor, mas tem repercussão midiática muito grande, a mídia estava toda em cima do TJ. Se nós admitirmos que a repercussão midiática ela é critério para respeito ao devido processo legal, nós estamos dizendo que o devido processo legal está morto. Até porque eu sou de um tempo onde a jurisprudência consolidada de tribunais superiores era que a repercussão social do fato, a repercussão midiática do fato, não influencia no processo e na dosimetria da pena. Justamente para fazer a separação entre o que é o direito, o que é a repercussão social, o que é a análise midiática, o que é a análise jurídica, é que existe devido processo legal. Então, no meu sentir, existe, não no caso dela, mas em todos os casos, existe um exagero e uma ofensa a princípios constitucionais
quando você tira do indivíduo a possibilidade de se expressar, de usar redes sociais, de dar entrevista, de demonstrar sua indignação. Principalmente quando essa pessoa é advogada e está advogando em causa própria. E segundo, quando você revoga uma medida cautelar sem uma audiência de justificação. Você está tirando do indivíduo a possibilidade de se justificar, de buscar um meio, de fazer uma demonstração. A prisão deve ser sempre a última ratio. E, de novo, eu não estou dizendo que ela seja culpada ou inocente. Só que aí a gente cai num outro problema, pessoal. Nós estamos transformando... Nós já transformamos o processo penal em fla-flu. Nós que somos juristas, nós não podemos admitir isso, mas já acontece e é fato posto. E eu temo que já temos passado do ponto sem volta. As pessoas, não, mas tem que acontecer porque ela é isso ou ela é aquilo, ou não tem que acontecer porque ela é isso. Cara, isso não é processo penal. Nós já estamos vivendo uma quadra de tantas... Eu vou usar um termo soft aqui porque, infelizmente, é o que nos cabe fazer hoje. De tanta mitigação de regras fundamentais do devido processo legal, que simplesmente as pessoas esquecem que existe uma regra que a todos deve ser aplicada, que você gosta ou que você não gosta. Eu sou de um tempo que se dizia que o processo penal não tem capa, tem conteúdo. Hoje se diz que o processo penal tem foto. Dependendo da foto que esteja na capa, eu sei como conduzir ou não, que isso é terrível. Teve uma pessoa que me perguntou, Giovanni, como é que a gente chegou nessa situação hoje? E do processo penal. E eu estava pensando e estava refletindo, e depois eu dei uma resposta pelo WhatsApp. Eu disse, olha, quando tinha a Lava Jato, quando veio o processo da Lava Jato, que veio toda aquela situação envolvendo o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, aquela proximidade muito grande entre Ministério Público e juiz, vulnerabilizando a defesa, trocando informações, o juiz deixava de ser sujeito e passava a agir quase como parte acusatória do processo. Eu criticava isso. E aí todo mundo virava para mim, muita gente virava para mim, você é esquerdista, você é defensor de bandido, você é esse cara. A gente tem que olhar para o processo. Não, tem que olhar para o processo. Não, é hora de passar o Brasil a limpo. Eu digo, isso um dia vai dar na cabeça de todo mundo. O arbítrio, ele não escolhe lado. Se você admite o desvirtuamento do processo, o desvirtuamento da norma penal, porque você gosta ou não gosta do indivíduo, na hora que bater na sua porta, não vai ter ninguém para lhe defender. Não, você é isso, você é aquilo. Beleza, aí aconteceu o que aconteceu com a Lava Jato. Aí, quando veio a anulação da decisão da prisão do atual presidente da República pelo excelentíssimo senhor ministro Fachin, que eu falei que feria a técnica, que o erro estava no começo e não naquela questão do CEP, não, é porque você é isso, você é aquilo, você está defendendo o atual governo, você não quer o devido processo legal. Aí vieram todas aquelas medidas arbitrárias da época da pandemia, onde o judiciário tomava medidas que não estavam baseadas na lei, alegando a pandemia. Eu falava, você é um negacionista, você é isso, você é aquilo. Aí vem agora todas essas medidas que, respeitosamente, eu julgo não cabíveis à luz do processo penal em relação a empresário com rede social banida, gente que era para estar sendo julgado na primeira instância em juizado especial, está sendo julgado pelo STF, condenado a 17 anos de cadeia, até esse medo de falar, não, porque você é isso, você é aquilo. Ou seja, faz 15 anos que eu escuto as pessoas tratarem o processo penal com base na pessoa que a ele está sendo submetido. E assim como eu vi vários tentarem alertar que essas mitigações contínuas ao devido processo penal, porque você gosta ou porque você não gosta da pessoa, mas cedo ou mais tarde iam transformar a letra da lei em papel sem valor. E que ia chegar uma hora que isso ia estar atingindo todo mundo e não ia ter mais muito o que fazer. E as mesmas pessoas que no passado silenciavam, ou porque não gostavam da Lava Jato, ou porque gostavam, ou porque não gostavam do presidente Lula, ou porque gostavam, ou porque não gostavam do presidente Bolsonaro, ou porque gostavam, ou porque são a favor do lado A ou do lado B, quando a situação acontece com alguém que é, em tese, simpático a ele, ou que ela é simpático, o devido processo legal tem que ser recuperado. Como nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso permitindo que o devido processo legal fosse alterado porque eu gosto ou não gosto da pessoa. No Brasil não se fala nem em direito penal do inimigo, é direito penal do amigo. Não se fala mais em processo, devido processo legal, se fala em processo penal freestyle.
Estilo livre depende da situação. Então, assim, se você disser sua opinião pessoal, você tem simpatia pela Deolane? Não. Eu nem acompanho ela. Eu tenho dificuldade de falar o nome dela. Quer dizer Deloane, mas tá errado. Eu não tenho simpatia por ela. Você gosta desse tipo de postura de quem defende, acha que tem que ser investigado? Acha que tem que ser investigado. Acha que pode existir indício de crime? Sim, senão a Polícia Civil de Pernambuco não teria atuado. Mas acho que a regra processual não foi respeitada. Mas se tu não gosta da postura dela, mas o que é que isso tem a ver com o devido processo legal? Me diga. Você já leu o processo? Leia esse livro. Livrozinho fácil de ler. Francis Kafka. O processo é uma demonstração simbólica que nós líamos na época da faculdade achando que nunca ia acontecer na prática, do que acontece com o indivíduo quando o indivíduo não tem uma regra básica para se defender. Leia a Recordação da Casa dos Mortos de Dostoiévski. Nós precisamos ter a preocupação de preservação com o devido processo legal, que você gosta ou que você não gosta da pessoa. Sabe por quê? Porque se você continua mitigando o devido processo legal e usando esse devido processo legal para dar uma satisfação à repercussão midiática, para tentar agir de uma forma que pareça mais adequada, mesmo que ela vá de encontro à letra da lei, você está dizendo, não existe uma regra de defesa. O que existe é um posicionamento do judiciário que você vai ter que aceitar e se habituar que você não tem o que fazer. E principalmente, um direito fundamental, a possibilidade de indignar-se, de falar. Se você tira do indivíduo a possibilidade de falar, de contar a sua história de forma respeitosa, você está reduzindo esse indivíduo na sociedade de informação a um zero, a um nada. E isso não me parece ser respeito a direitos fundamentais. Então essas são as minhas considerações, ok? Acho efetivamente que no caso dela poderia ter sido feita uma audiência de justificação antes do que foi feito. Acho que existe uma repercussão midiática gigante no caso concreto. Discordo de muitos posicionamentos a favor e muitos posicionamentos contra, e acho que serve de exemplo do quanto nós precisamos pedir para que o processo penal seja retomado. Certo? O quanto o processo penal ele precisa voltar, independentemente de quem seja a foto da capa. Essa é a minha percepção. E, de novo, infelizmente, as pessoas que estão tendo coragem de falar sobre isso, elas estão diminuindo muito. Porque como o processo penal virou um fla-flu, eu conheço vários que há 15 anos faziam coro o que eu digo hoje, e hoje dizem para mim, eu vou falar para quê? Melhor ficar calado. Eu vou perder meu tempo para quê? Para ser atacado? Porque se eu defendo o processo penal, o lado que gosta do réu me aplaude. O lado que não gosta do réu me ataca. Então as pessoas estão cada vez... As pessoas que efetivamente usam o processo penal estão cada vez mais silenciando. Ficando calados. E quanto mais os juristas se calam, quanto mais os juristas temem falar, mais o processo penal é mitigado. E aí, na hora que chegarem aqui e baterem na minha porta e me acusarem de um crime, eu só tenho a regra normativa para me defender. Se essa regra normativa não é seguida, eu não tenho nada para me defender. E nós já somos vulneráveis perto do Estado. Hobbes já dizia que o Estado é um leviatã. Imagina você enfrentar um leviatã completamente desarmado. O mínimo que o cidadão tem é a lei. Se a lei não vale mais, só vale a vontade do julgador, nós não temos nada. E na hora que o cidadão não tem nada para se defender contra o Estado, não é mais Estado de Direito. Essa é a reflexão que eu deixo. Beleza? É isso, galera. É minha opinião. Você não é obrigado a concordar com ela. Recomendo escutar pessoas que pensam de forma completamente diferente da minha. Forme sua percepção, forme sua opinião e evite discussões baseadas meramente
em gostar ou não gostar. Isso não é direito. Isso deixa para páginas de fofoca. Eu gosto ou não gosto, deixa para página de fofoca. Se você escolheu abraçar o direito, acho que a discussão é: está prevista ou não está prevista na lei? É regra processual ou não é regra processual? Valeu? Valeu, crianças. Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. Deixa eu só fazer um pedido a vocês. Todas as vezes que eu faço live sobre esses temas, o Instagram me pune, a galera vai lá e denuncia quem não gosta do que eu digo. Como eu disse, a maioria das pessoas estão preferindo silenciar em relação a isso. Então, se você puder, depois que essa live ficar salva, o fato de você comentar sobre o tema na live ajuda com que, mesmo as pessoas denunciando o meu Instagram, o Instagram entenda que há relevância, que existem pessoas que têm interesse em ouvir. Então, você curtir, você mandar para um amigo, isso me ajuda. Porque, assim, todas as vezes que eu faço live sobre esses temas mais, aspas, polêmicos, eu tomo punição, o pessoal vai lá e abre denúncia, o Instagram não quer nem saber, de vez em quando eu posto nos meus stories. Então, o fato de você comentar, curtir, mandar para alguém, ajuda com que, mesmo que o pessoal denuncie a postagem, o Instagram vai ver, opa, tem comentário, tem isso, o algoritmo entende que eu não devo ser banido. Beleza? Valeu, meu povo, um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço.